Porque você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa. Você já reparou que, por mais que mude de cidade, de emprego ou de círculo social, certas pessoas parecem sempre cruzar o seu caminho? Elas têm rostos diferentes, nomes diferentes, mas o mesmo padrão se repete: alguém que te ignora, te usa, te faz sentir pequeno, ou alguém que desperta em você a mesma ansiedade, a mesma ferida antiga, a mesma sensação de não ser suficiente. Parece coincidência, mas não é. Existe um motivo mais profundo, e ele não está fora, está dentro de você. Carl Jung dizia que enquanto você não tornar consciente o que habita no inconsciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece quando você atrai o mesmo tipo de pessoa. Não é azar. É o inconsciente tentando te mostrar algo que você ainda não quis enxergar. Pense nisso, e a mente humana não busca o conforto, ela busca o que é familiar. Mesmo que o familiar doa. É por isso que, às vezes, você se afasta de alguém gentil e acolhedor, mas se sente magnetizado por alguém que te faz duvidar de si mesmo. Você não está sendo irracional, está sendo guiado por algo mais antigo que a razão, a memória emocional. Ela te empurra para cenários que se parecem com feridas que você ainda não curou, como se dissesse: talvez dessa vez seja diferente. Mas raramente é. Você pode mudar o tipo de pessoa com quem se relaciona, mas enquanto a ferida continuar aberta, você continuará atraindo o mesmo tipo de dor. Porque o inconsciente tem uma necessidade profunda de repetir, não para te punir, mas para tentar te curar. É como se dissesse: veja, aqui está de novo. Agora você pode reagir diferente. Agora você pode escolher não se perder de novo. Pense em quantas vezes você se apaixonou por alguém que não estava realmente disponível. Talvez emocionalmente distante, talvez sempre ocupado, talvez incapaz de te ver por completo. E você tenta se convencer de que é amor, quando na verdade é a tentativa inconsciente de resolver um abandono antigo, em aquele que talvez tenha começado quando você era criança, e percebeu que precisava ser de um certo jeito para ser amado. A repetição, Jung chamava de compulsão do destino. Mas, na verdade, não é destino. É a alma tentando se completar. Tentando curar aquilo que ficou preso no tempo. Você atrai pessoas que combinam com o seu nível de consciência, não com o seu desejo. É por isso que, às vezes, você quer um amor maduro, mas atrai alguém emocionalmente imaturo. Porque uma parte de você ainda reage como alguém que precisa provar seu valor, ser escolhido, ser notado. E o universo, ou o inconsciente, te coloca exatamente diante das pessoas que te forçam a enxergar isso. Você já notou que quando está em paz consigo, pessoas diferentes se aproximam? Quando começa a se respeitar, alguns rostos desaparecem, algumas conexões se desfazem sozinhas. Isso acontece porque a vibração muda, e não num sentido místico, mas psicológico. Você passa a não tolerar mais o que antes confundia com amor. Passa a enxergar o que antes aceitava por carência. Mas até chegar nesse ponto, o processo é doloroso. Porque, primeiro, você precisa aceitar que o problema não são os outros, é o que você ainda não viu em si. Jung dizia que aquilo que mais te irrita ou te encanta no outro, na verdade, é reflexo do que existe em você. Quando alguém te rejeita e isso te destrói, não é só o ato da rejeição, é a ferida de não ser suficiente que volta à tona. E é isso que as pessoas que você atrai fazem, apertam os botões certos, tocam nos pontos exatos onde ainda dói. Elas são espelhos, e espelhos não são agradáveis. Porque eles te obrigam a ver o que você tenta esconder. Talvez seja por isso que você sente que sempre termina do mesmo jeito, e exausto, decepcionado, dizendo: nunca mais vou me entregar. Mas dias depois, o ciclo recomeça. E no fundo, você sabe. Não é sobre eles. É sobre o que você ainda precisa curar em si. O mais difícil de aceitar é que o amor que você busca fora é, na verdade, o amor que você ainda não consegue dar a si mesmo. O vazio que você tenta preencher com a presença de alguém, é o espaço da própria ausência. Enquanto você buscar que o outro te veja, te prove, te salve, vai continuar atraindo quem te confirma o oposto, que você não é digno, que precisa fazer mais,
ser mais, mudar para caber. E é aqui que começa o ponto de virada. Quando você para de perguntar por que eles sempre me tratam assim, e começa a se perguntar por que eu continuo aceitando isso. É um salto de consciência brutal, mas libertador. Quando você se respeita, o inconsciente entende que não precisa mais repetir. Porque a lição foi aprendida. O ciclo se encerra. A energia que antes buscava reconhecimento passa a buscar paz. E é nessa fase que as pessoas diferentes começam a surgir, e não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você vai perceber que o amor verdadeiro nunca exige que você se diminua. Que o respeito não é algo que se conquista, mas algo que se impõe naturalmente quando você se enxerga com clareza. E talvez, nesse momento, você finalmente entenda, você não estava atraindo pessoas ruins, estava atraindo professores. Cada um deles te mostrou algo sobre suas sombras, sobre o que você ainda precisava curar. Alguns te ensinaram o valor do limite, outros te mostraram a dor de se abandonar. Alguns te despertaram, outros te quebraram, e mais todos te empurraram de volta para si. Jung dizia que a individuação e o processo de se tornar quem se é começa quando você para de projetar nos outros o que falta em você. E esse é o caminho. Parar de buscar o amor que te complete, e começar a ser o amor que te sustenta. Parar de procurar quem te veja, e aprender a se enxergar. Você não atrai o que deseja. Atrai o que acredita merecer. E quando essa crença muda, tudo muda. O inconsciente deixa de repetir lições, porque a consciência enfim despertou. Talvez hoje, ao ouvir isso, você perceba que as pessoas que passaram na sua vida não foram erros, e foram espelhos. Foram capítulos necessários para você se lembrar de quem é. E, no fundo, essa é a função da dor, te reconduzir à tua verdade. A pergunta não é mais por que atraio o mesmo tipo de pessoa. Mas por que continuo me afastando de mim? Porque quando você volta para si, o padrão se dissolve. O que antes parecia destino vira escolha. O que antes parecia castigo, vira consciência. E então, um dia, sem perceber, você vai encontrar alguém que não desperta suas feridas, mas sua paz. Alguém que não faz você lutar para ser visto, porque você já se vê. Alguém que não exige que você se prove, porque você já sabe quem é. Mas esse encontro só acontece quando o encontro com você mesmo é feito primeiro. Porque ninguém te completa, e apenas te acompanha no caminho que você decidiu trilhar inteiro. A verdade é que o amor que cura não é o que chega, é o que fica quando tudo o resto vai embora. E quando esse amor vem de dentro, você finalmente entende que não precisa mais se perder para ser amado. E talvez esse seja o propósito por trás de toda a repetição, te ensinar a voltar para casa. Então, se você sente que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, respire. Não é azar. É um convite. Um chamado silencioso da alma dizendo, volte para você. Porque é quando você se encontra, que o padrão se desfaz. É quando você se escolhe, que o universo para de repetir as mesmas lições. E nesse momento, o amor e o verdadeiro, e não é mais algo que você busca, é algo que você se torna. Se isso fez sentido para você, deixe um comentário me contando e em quais padrões você mais se reconhece. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um lembrete, ela não está presa no destino, só esquecida de si.